Para falar da história do nosso seminário, a gente precisa contextualizar a perspectiva, o processo de formação que acontecia na Diocese de Cachoeiro de Itapemirim até 1987, quando começou o Seminário de Filosofia em Cachoeiro de Itapemirim, Bom Pastor, e o Seminário de Teologia aqui em Vitória, Cariacica Alto Laje, o Seminário São João Maria Vianney. A formação acontecia em Juiz de Fora e em Aparecida. E aí, em 1986, com a chegada de Dom Luís Mancilha Vilela como segundo bispo diocesano de Cachoeiro de Itapemirim, entre tantos apelos que se existiam naquele momento, surgiu o apelo também de tornar a formação mais unitária e próxima da realidade de Cachoeiro, da nossa diocese. E aqui na nossa diocese, graças a Deus, há 25 anos atrás, o Dom Luís teve a grande coragem de iniciar o seu seminário. O fruto a gente vê aí agora. A maioria dos nossos padres jovens estão hoje na nossa diocese, são frutos do nosso seminário. E depois, com a chegada de Dom Luís Mancilha, o primeiro ato de Dom Luís pastoral, na pastoral vocacional, foi transferir a formação aqui para a diocese. No meu primeiro encontro com os padres de apresentação lá em Jerônimo Monteiro, eu senti que era necessário que nós tivéssemos o nosso seminário. Mas a decisão mesmo, sabe o momento que foi? Foi quando, depois dessa reunião, no meio da estrada, no carro, junto ao Padre Darcy e Padre Rômulo, nós dissemos, nós vamos construir um seminário. Nós participamos dessa ideia, assumimos essa ideia, e o seminário começou a ser construído. Eu ainda estava aqui na diocese. Dom Luís me encarregou, então, nesse período, para eu dar assistência à obra do seminário. A preocupação de Dom Luís em trazer cada vez mais as intuições do Vaticano II, do Concílio Vaticano II. Uma das intuições do concílio é essa formação do presbítero bem próximo da realidade onde ele vai servir. Então, no início, lá em 1986, Dom Luís já começou a preocupar de trazer essa formação cada vez mais para perto. Estudar fora, quer dizer, a gente tinha um projeto, vamos dizer, nacional, por exemplo, em São Paulo, onde eu fiz teologia, tinha gente do Brasil inteiro. Então havia um certo distanciamento da nossa realidade própria na diocese. Dom Luís, então, é o grande nome da diocese de Cachoeiro de Itapemirim, porque ele acreditou em vocês, os padres, daquele momento, e constituir assim um seminário. Primeiramente fomos lá para o IPA, o antigo do Colégio dos Jesuítas. Não tínhamos uma estrutura, fomos acolhidos lá e passamos lá quase 2 meses ou mais um pouco. E durante aquele período nós vivenciamos assim, com todas as limitações que o espaço nos oferecia. Foi realmente um momento de fraternidade, de adesão ao projeto. Em 1986, quando Dom Luís Mancilha chegou em nossa diocese, ele foi premiado com esse pedido da própria CNBB e do próprio Seminário de Santo Antônio de Juiz de Fora, aqui, junto com a província do Estado do Espírito Santo, se estabelecesse a formação dos seus presbíteros em nossa diocese ou em nossa província. Assim, com o padre Darcy à frente, Darcy Altué à frente, comprou-se uma casa onde está ainda funcionando a casa de formação. Comprou-se uma casa muito pequena, tímida, com os seminaristas. Foi muito difícil o início, faltando todo tipo de material possível, desde livros, mobiliário, tudo, mas devagarinho fomos construindo isso. E eu fui chamado para ser diretor espiritual. E eu peguei a primeira turma, com o padre Tatagiba, ainda lá no IPA, e a gente começou, fazendo toda aquela experiência ainda, muito primária, era um grupo assim muito unido, e foi muito bacana essa primeira experiência. A gente não tinha ainda o Seminário Bom Pastor, estudávamos lá na faculdade, antigamente a FAF, e fazíamos pedagogia à noite, pela manhã a gente cursava a filosofia.
E nós iniciamos o seminário numa casa lá no centro da cidade, próximo ao tiro de guerra, chamada a famosa Casa Rosada, lembrando a Argentina, né? Foi um lugar difícil por causa do próprio espaço, mas foi um lugar de muito aprendizado, porque nós aprendemos a organizar nossa vida dentro de um espaço difícil, dentro de um espaço pequeno, dentro de condições bastante precárias, e um começo assim gera um crescimento muito grande, porque tínhamos que abrir mão de muitas coisas. E a partir de agosto de 1987, quando o seminário passou a funcionar, eu então fiquei em lugar do Padre Darcy como reitor. As dificuldades, assim que vamos dizer, há vários tipos de dificuldades. Primeiramente, nós achávamos o local onde nós iríamos construir o nosso seminário. Aí aconteceu que umas senhoras que trabalhavam como benfeitoras do seminário, tudo, conseguiram numa festa, se não me engano, 200 mil reais que a gente falava naquele tempo, não sei se é reais ou cruzeiro, né? Então, com aquele dinheiro, nós compramos um terreno lá no alto, onde está o seminário Bom Pastor, né? Compramos aquele terreno e começamos. Eu pedi auxílio também, ajuda financeira à Alemanha, à Adveniat, que foram muito bondosos conosco, nos ajudaram bastante. E começamos com muita participação do clero e do povo. Nós tínhamos os mutirões de Muniz Freire. Muniz Freire tinha 90 pessoas assim para trabalhar lá, para furar os buracos, né, para fazer a base do seminário, lá de Marapé, de lá de cima de Vargem Alta, de Alegre, de todos esses lugares, de Castelo, e da própria cidade de Cachoeira, diversas paróquias. Os mutirões eram feitos todos os sábados e assim economizamos bastante, e aquele pessoal mostrou muito amor à igreja, à causa da igreja, ao seminário. Sou muito grato porque aquele pessoal, a partir de Muniz Freire. Assumimos um compromisso com o nosso povo na construção desse seminário. E tivemos assim um ritmo muito forte de mutirões nos finais de semana, sobretudo nos sábados, especialmente os mutirões vindo da paróquia de Muniz Freire. E esse foi um período assim de além do trabalho manual, braçal, mas foi também um período de fortalecimento da fé, da esperança, do compromisso da igreja. Dificuldades econômicas. Nossa diocese não é uma diocese rica, é uma diocese pobre. E, portanto, tivemos que fazer e assim contar com a colaboração de tantas pessoas para ajudar a manutenção e a edificação da casa. E em Cachoeiro, ao mesmo tempo, estamos construindo o prédio do Seminário Bom Pastor. Não tínhamos pessoal qualificado para estar na formação. E ao longo desse tempo fomos nos qualificando. Uma outra grande dificuldade, que era uma novidade ter a formação aqui. E, portanto, nós tínhamos a necessidade de construir um caminho. Não faltaram pessoas que deram o melhor de si. Os padres reitores que começaram essa casa, Padre Darcy Otué, Padre Marcos Antônio Chuan, Padre João Batista Maroni, hoje Monsenhor Dalto Menezes Penedo, que apostaram. Depois agregou-se e reformulou-se essa equipe, aí a presença do Monsenhor Jefferson, que durante muito tempo esteve como diretor espiritual dessa casa. Os jovens iam para Aparecida do Norte, outros para Minas Gerais e até para o sul do Brasil. E de repente, Dom Luiz Mancília Vilela resolveu trazer essa formação para a Cachoeira Itapemirim. Tive a graça de Deus de pertencer a esse momento histórico da nossa diocese e me lembro que aquele morro lá do Bom Pastor praticamente não tinha nada lá. Era só o seminário, a construção mais importante no alto do morro. Me lembro de uma turma alegre, Padre Tatagiba, que era muito jovem na época e estava começando o seu ministério sacerdotal e recebeu a grave incumbência de formar outros presbíteros para essa diocese. E aquele grupo todo seminarista, nós os padres,
procuramos conviver com essas dificuldades iniciais com muito carinho, com muito amor. E o nosso trabalho pastoral inicial era feito na paróquia Nossa Senhora das Neves, em Presidente Kennedy, que na época não era paróquia, era uma área, era um município pertencendo à paróquia Nossa Senhora do Amparo, com sede em Itapemirim. Mas o município de Presidente Kennedy ele já existia como município, e ali Dom Luís então disse, vamos preparar esse lugar, esse município, para ser uma paróquia. Então nós assumimos aquela realidade também como nosso trabalho pastoral. E em Cachoeiro, desde 1997, teve a experiência do seminário propedêutico e também, em alguns momentos, a experiência de seminaristas fazendo o curso do 2º grau, que corresponderia ao seminário menor. Bom, há 10 anos eu fui convidada para participar, para contribuir com a espiritualidade no Seminário Bom Pastor. Essa espiritualidade é para fazer com que os meninos busquem e encontrem a vontade de Deus no seu discernimento vocacional. Quando chega o final do ano, a gente pode perceber o crescimento vocacional, humano e espiritual desses meninos. A vantagem é que nós sentimos como se estivéssemos dentro da nossa casa. E com isso a gente vai se descobrindo, realizando, e descobrindo qual é a sua vontade e qual é a vontade de Deus. Para mim é uma alegria recordar o tempo da minha participação. O tempo que fui reitor foi num período que a diocese precisava. Dom Luís pretendendo reformular a equipe. Padre Helder estava chegando de Roma e eu assumi por um tempo curto, esperando o Padre Helder chegar para assumir. Para mim foi uma alegria poder dar uma resposta à necessidade da diocese no momento. E eu fiz 3 anos de filosofia, fui o primeiro a pegar 3 anos de filosofia em Juiz de Fora e fiz o primeiro de teologia. E fui para Vitória como a primeira turma que estava para ser ordenada, a turma mais adiantada. Na época era eu, Cirlei, o Edson, na ocasião ele veio de fora e um grupo bom que nos ordenamos, nós fomos da primeira turma que nos ordenamos. E quando chegamos na casa, a casa não tinha nada. A casa era os colchões no chão, a primeira missa nós